Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de domingo. Opa, olha, hoje nós vamos entrar no nosso 17º encontro. Olha, eu quero agradecer de coração a todos, tá? Pelo sempre empenho, pela sempre palavra amiga de incentivo, de impulsionamento. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E é sempre uma alegria a gente poder nos reunirmos nesse domingo aí, final de tarde, noite, para a gente poder discutir um pouquinho sobre espiritismo, sobre Allan Kardec, sobre o que é o espiritismo. Olha aqui, ó, nosso querido Gambarini, Socorro, ó, chegou aí, hein? Luísa está na área. Se você tiver algum probleminha de ordem técnica no chat aí, fala com ela. Essa é a pessoa mais certa para poder te ajudar. Pessoal, me deu um retorno do som, tá com eco? Espera aí, então. Grande Sidney. Hoje o Sidney apareceu. Eu assisti tua foto semana passada, hein, velho? Sônia Cunha. Opa! O Pedrão tá aí, hein? O Anderson. Boa, Anderson. Pedro Rongola. Puxa, Aguinaldo Pedrão. Olha, Aguinaldo Pedrão é um dos exemplos nossos aí que tá na administração pública aí. Firme, hein, cara? Tô contigo. A Cleo. Oh, legal. O pessoal tá chegando. Olha, então, enquanto o pessoal tá chegando, tá? Ah, bom. Eu sei que a Valéria estava chegando atrasada de novo hoje. Enquanto o pessoal tá chegando, tá? Eu vou trazer o nosso querido Fábio Fadel, ok? Aí vocês dão uma olhadinha no som também, me dê um feedback para ele fazer a nossa prece inicial. Ó, hoje a gente vai ter segredo, hein? Nós vamos ter uma convidada muito especial hoje aqui no nosso encontro. Aldara, você recebeu, né? Agora um centro próximo a você, conseguir achar um centro aí quase do teu lado aí. Quero só ver agora, e agora é contigo, ok? E um boa tarde especial para o meu querido irmão Fábio Fadel, grande Fábio. E aí, meu velho, como é que você passou? Tudo bem, Ale. Muito feliz, né? Passou uma semana bem e muito feliz porque chegou um outro domingo e a gente pode conversar com os nossos irmãos aí. Eu estou vendo o Oswaldo, o Anderson, o Sidney, todo esse pessoal aí, a Luísa. Assim, o Ale, falar, né, em público, assim, junto com os nossos irmãos, da tua live de sexta-feira, que, olha, foi sensacional, viu? Muito legal mesmo, viu? A gente vai comentar e depois tem uma surpresa para esse pessoal aí, viu? Tem uma surpresa para eles aí. Mas enquanto isso, ó, olha só, até o Teco veio hoje. O que aconteceu? Gente do céu, olha lá. Teco, grande abraço para você, meu amigo irmão. Ó, a prece inicial é tua, ok? Então vamos todos agora tentar deixar de lado as nossas preocupações do dia a dia, tentar nos concentrar e tentarmos fazer uma ligação com os bons espíritos e pedir ao Mestre Jesus que olhe por todos nós. Pedir para o Mestre Jesus que envie os bons espíritos para cada um que estão agora nessa nossa live, para que nós possamos ser inspirados pelos bons espíritos para conseguirmos aprender essa doutrina tão abençoada que veio através da espiritualidade para o Mestre Kardec. Gostaríamos também que os bons espíritos estivessem em todos os lugares onde tenham pessoas em momentos de aflição, em momentos difíceis, para que todos nós possamos um dia sermos felizes e termos a verdadeira felicidade de não somente nós estarmos bem, mas todos aqueles que estão em nossa volta. Então, aproveito agora para pedir por todos aqueles que estão em momentos difíceis, e mais ainda para todos nós que queremos aprender um pouquinho mais da doutrina trazida por Allan Kardec e os espíritos superiores. Muito obrigado pela presença, Senhor Jesus, muito obrigado aos espíritos amigos,
Que assim seja, graças a Deus. Oh, muito legal mesmo. Ó, lembrando, né, a todos que estão aí já nos acompanhando, não esquece de compartilhar, não, tá? Não esquece de curtir. Nós estamos, para vocês se situarem, nós estamos no livro, o que é o Espiritismo, tá? Nós estamos no capítulo 1º ainda, tá? Uma pequena conferência espírita. No segundo diálogo, o cético, tá? Esse segundo diálogo. E nós vamos entrar hoje, nós vamos, né, de cabo a rabo nesse tema. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Hoje nós vamos tratar desse assunto, ok? E para tratar desse assunto, eu trouxe uma pessoa muito especial para todos nós, que vai nos ajudar aqui hoje. Olha só, é surpresa, tá? Mas agora eu vou desvendar. Olha quem vai estar com a gente hoje, Janaína. Grande Janaína. Olá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, Lê, por esse convite, essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês dois. Dois amigos queridos que eu admiro muito, aprendo muito nesses encontros de domingo. E eu saí do chat para entrar na tela, né? Isso é muito bom. Então, isso vai ser uma constante. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesta tarde e que a gente tenha muita coisa boa para discutir, para debater sobre essa doutrina maravilhosa vinda através das mãos abençoadas de Allan Kardec, que é a nossa doutrina espírita. Oh, isso é legal. Ó, a Dani está com a gente, o pessoal de Polônia. O Dani, ó, o Dani também, Daniel, ó, aqueles loguinha nosso lá, ó, o Dani que faz, viu, o Fábio? Fera esse menino, hein? Olha, ele faz milagre, porque até eu saio bem no cartaz lá. A foto ficou bonita quando ele faz o negócio. Aí, ó, olha aqui, ó. Ô, meu irmão, pô! Aí, não, olha aí. Caramba! Olha, ele tá lá no sul, meu, tá com Covid, agora acho que já tá melhorando. É isso aí. Gente, então vamos lá? Nós vamos, a gente vai falar um pouquinho agora da live antes de a gente entrar no tema. O Fábio falou da live, você pode repetir aí, Fábio, o seu comentário? Não, porque assim, na sexta-feira, quando eu posso, eu sempre estou acompanhando algumas lives quando eu posso, né? Inclusive, só uma propagandinha, o Anderson, que é meu irmão que está aí no chat, ele está me acompanhando agora, e depois que acabar a nossa live, ele vai ter uma live que eu vou também estar acompanhando. Então, eu gosto bastante de lives, né? Assim, na televisão não vejo nada muito importante para conseguir ver. E sexta-feira foi uma live especial, porque falou bastante sobre Allan Kardec. E isso, assim, eu fico bastante, até emocionado, Ale, quando eu vejo pessoas que estão discutindo para ver o bem da nossa doutrina e falando exclusivamente de espiritismo. Porque falar de espiritismo é falar de Allan Kardec. Você está de parabéns. O Wellington, o Márcio e o Marco, olha, foi sensacional. E ainda teve a presença até da Andréia, e vários outros amigos do meio espírita no chat. Foi uma noite de festa. Eu adorei bastante, viu, Ale? Aliás, o chat estava recheado de pessoas que pensam, que refletem, que querem o bem da doutrina, e eu fiquei muito feliz de ter atingido esse pessoal e ter trazido para junto de nós. Aliás, falando nisso, uma surpresa para todos, viu? Essa live, ela foi arquitetada em 2 tempos. O primeiro foi na sexta, o segundo vai ser agora na terça. Na próxima terça, nós vamos dar continuidade. O ensino-aprendizagem no Espiritismo, parte 2. Okay? Muito bom, então, parabéns, Ale. Fica o convite aí. Nós vamos fomentar algumas questões para poder fechar o assunto, e aí nós vamos abrir mais ao público, para a gente poder interagir com o público. Inclusive, Ale, convidar o pessoal aí que conheça, ou algum dirigente de centro espírita, além dos que já tem aí, para que assistam essa live, porque ela é bastante importante. Acredito que é uma oportunidade de, na volta dessa pandemia aí, a gente ter uma nova visão de como que a gente deve aprender e ensinar a doutrina espírita. Não, legal. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, tá? Vamos lá ao nosso assunto. Então, vamos entrar diretamente, né, na pergunta, né, no questionamento do cético. Eu vou trazer aqui para vocês, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá as coisas. Vou compartilhar uma tela com vocês, ok? E a gente vai seguindo. Vocês dois não precisam pedir, não. Pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só apanho um pouco, mas tudo bem.
Então, vamos lá. Tudo certo aí? Vocês conseguem ver, meus queridos? Sim. Então, vamos lá. Ó, não esquece de dar aquele joinha aí, tá? Compartilha aí. E quanto mais gente, né, está inteirado nesse assunto, melhor vai ser. Então, vamos lá. O cético, ele vai dizer assim para nós, ó. O que os incrédulos, né, aqueles que não acreditam, tá, desejam ver, pedem. E, na maioria das vezes, não lhes fornece. São os fatos positivos, são aqueles fatos que comprovam, né? Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar da sua vontade, nada tem conseguido ver? Esse é um questionamento que ele faz primeiro. Ele vai continuar dizendo: apresentam-lhe como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Ao que respondem, e com razão, que não poderiam ter fé antecipada e que se lhes, né, deve dar os meios para poderem crer. Então, essa é o questionamento que dá o start para nós comentarmos hoje o que o cético e Kardec vão tratar, ok? Então, vamos lá. E o Kardec, ele vai começar, tá no texto. Se você não tiver o livro, não tem problema, o livro físico, tá? Ou você pode baixar pela internet, lá, o que é o Espiritismo, PDF, você pode baixar, ou faça como eu, acessa a www.kardecpedia.com.br e lá você coloca lá o que é o Espiritismo, já vai sair todos os textos sobre ele e fica tranquilo, você pode ir lá seguir igual eu estou seguindo aqui agora, ok? Então vamos lá, ó. Allan Kardec vai começar a resposta dizendo assim: é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem. E há espíritos que não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Eu queria dar uma paradinha para a gente poder comentar alguma coisa. Então, vocês podem ficar muito à vontade, vocês dois aí agora, tá? Eu gostaria de comentar uma coisa, que nesse pequeno trecho, o que a gente já pode extrair de conteúdo, de elementos para análise? Que as manifestações espíritas, ou seja, os fatos, né, a fenomenologia, né, sejam ela do jeito que for, de qualquer natureza, né, primeiro, ela nada tem de sobrenatural ou maravilhoso, a gente já viu sobre isso um pouquinho, tá? São fenômenos que se produzem em virtude da lei que os rege. E muitas dessas leis a gente ainda não conhece. Essa relação entre o mundo visível, tá, e o invisível, ainda a gente não tem um conhecimento dela, propriamente dito, como um todo. Lei tão natural quanto é, um exemplo, a eletricidade, a gravitação e tudo mais. Estando sempre essas manifestações espíritas, tá, na natureza, produziram-se por todas as épocas. Isso não é um achado do Espiritismo. Isso já vem de muito antes do Espiritismo, ok? E eu quero trazer, para elucidar esse pequeno trecho, um trechinho do resumo dos fenômenos, resumo da lei dos fenômenos espíritas. Tem um itemzinho lá que ele vai dizer assim, ó. Isso é Kardec falando, tá? Outro ponto a considerar, igualmente essencial, é que os espíritos são livres. Guarda bem isso, tá? Eles se comunicam quando querem e com quem lhe convém. Então, isso a gente tem que estar muito claro. Por isso que não é a reveria, por isso que não é a Deus dará a coisa, tá? Pois tem as suas ocupações. Quem que não tem ocupações? Os espíritos de terceira ordem, que estão na erraticidade, eles não têm muita ocupação, mas os espíritos superiores, esses têm, tá? Eles não estão às ordens, olha só, e o capricho de quem quer que seja. E a ninguém é dado fazer eles virem contra a sua vontade. Nem lhes fazer dizer o que não querem, de sorte que ninguém pode afirmar que um certo espírito virá ao seu apelo em determinado momento, ou responderá a esta ou aquela pergunta.
Dizer o contrário é provar de absoluta ignorância dos princípios mais elementares do Espiritismo. Meninos, querem comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Jana? Pode ir, eu falo depois de você. Então, Ale, por causa... Esse é um dos motivos, ou seja, que o fenômeno, ele possui livre-arbítrio. Você não pode fazer repetibilidade do mesmo fenômeno, porque os espíritos eles vão se manifestar no momento que eles bem entenderem. E é por isso que no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec fala, ele cita o dai de graça o que de graça recebesse. Você não pode cobrar a mediunidade se o fenômeno depende dos espíritos. Vamos supor que eu fosse um médico psicográfico e eu cobrasse, por exemplo, R$1.000 para estar aí lá no Erasto, lá, Ale, no domingo. O Marcão tá aí no chat, viu? Pois é porque a gente já negocia com ele. Assim, eu podia cobrar R$1.000, Ale, e chegar lá, ficar 2 horas, não receber nenhuma comunicação, e eu chegasse no final e falasse pro Marcão, ó, me dá o meu dinheiro. Ele falou, mas você não recebeu nenhuma. Eu falei, os espíritos não vieram? A culpa não é minha. Então é por isso que, se o fenômeno depende dos próprios espíritos, do livre-arbítrio deles, não tem por que o médium ele querer cobrar sobre a mediunidade. E é isso que as pessoas, não somente, isso está bem claro no capítulo 26 do Evangelho, e isso que muitas pessoas falam da ciência espírita, que eles querem, mas a ciência já comprova o espiritismo? Primeiro que a ciência não está interessada no espiritismo, a ciência está interessada nas coisas da matéria. E segundo que o fenômeno possui livre-arbítrio. Um cientista, se ele pegar, em determinadas condições, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ele sempre, em qualquer lugar do mundo, ele vai formar uma molécula de água. Então, dá para ter essa repetibilidade. Agora, o fenômeno espírita, não, porque se o espírito não quiser, não tem fenômeno. Exatamente. Eu estava me recordando, Ale, teve um encontro, não vou saber qual e se o Fábio já estava participando, mas justamente isso foi discutido. Por que a ciência convencional ela não consegue demonstrar, né, os fenômenos espíritas? E foi justamente falado isso, que a ciência convencional ela se baseia na repetição dos fenômenos. Com relação aos fenômenos espíritas, isso não é possível, porque depende do espírito, depende da vontade dele, e ainda assim, talvez os fenômenos físicos, de efeitos físicos, até se possa fazer uma observação mais semelhante ao que nós fazemos com a ciência convencional, né? Mas com relação aos fenômenos de psicografia, por exemplo, da psicofonia, já é mais difícil, né? E aqui no comecinho do texto, ele até fala que se todos pudessem presenciar. De repente, numa reunião de fenômenos físicos, de efeitos materiais, até todos que estão ali podem presenciar uma materialização, por exemplo. Mas é diferente, né, daquele fenômeno que vem entre o espírito e o médium. Então, para que se faça essa observação, tem que ter um propósito diferente, uma forma diferente de você observar. Os fenômenos dependem dos espíritos, da vontade deles e da forma que eles convém fazer, se tem um objetivo para aquilo, né? Senão também a gente fica à mercê dos batedores, e aí eles vão começar a brincar com a gente. Tá, então, tem um comentário do Sidney, ele é muito pertinente. Ó. Os espíritos são inteligências livres que não estão sujeitos à ordem de quem quer que seja. Perfeito, é por aí mesmo. Exatamente. Qual que é o problema dessa questão? O Fábio usou um exemplo simples, mas muito profundo. Vamos Fábio, vamos lá, vamos reproduzir o seu exemplo. O Fábio está lá no Erasto, o Marcão contratou ele em Milão para fazer... Milão, hein? Milão. Tá ficando caro. Milão, e ele ainda tem que me levar lá em Olímpia, lá no parque, viu, Ale? O Marcão tá Milão para ele fazer psicografia. Aí, de repente, ele não recebeu nenhuma. Aí o Marco chega, então tá certo. Não, tá certo não, eles não vieram, você tem que me pagar, ué, eles não vieram porque eles não quiseram, eu tô aqui. Tá, mas você acha que o Fábio, sendo um médium, sendo que ele não recebeu nada, você acha que ele ia ter a capacidade de falar assim, olha, não veio nada, mas eu quero o meu dinheiro? Não, o que ele ia fazer? Ele ia simular que estava recebendo alguma coisa por ordem própria.
sem ter a influência, um acoplamento espiritual para ele poder ser um médium propriamente dito. Aí entra o quê? Os animismos, as mistificações, charlatanismo, entendeu? Aí que tá o problema. O cara, ele não vai ter o bom senso de ser honesto. Mas não veio nada, cara. Você acha que ele vai fazer? Não. Ele vai inventar qualquer coisa. Ah, tá. Abaixa a cabeça, faz que nem o Chico, né? E sai alguma coisa. Entendeu? Esse é o problema. Porque as pessoas... tudo bem, isso aí não é linhas gerais, mas as pessoas, às vezes, médiuns, podem se deixar levar por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E pegando esse gancho, viu, Alê, não só a ausência do espírito, mas também pessoas que querem exercitar a psicografia, tudo, mas não tem essa aptidão, não é para aquilo, e querem até forçar uma situação, né? Mas não depende só delas, depende também, principalmente, de um espírito estar ali, presente, para escrever, para exercitar. E tem pessoas que querem forçar essa situação, e não é o caso. E muitos se frustram até contra o espiritismo, porque não conseguem que o fenômeno aconteça, mas não é o caso, não tem paciência, não tem perseverança. Dani, obrigado pela sua participação. Faz tempo que você não vinha, estava com saudade já. Ela diz o seguinte, que não concorda com isso. Agora, preciso ver que ponto você não está concordando com isso. Ele falou tanta coisa já. Pois existem muitos cientistas trabalhando nisso. Em que ponto, em que sentido, tá? Como, por exemplo, o estudo da ectoplasmia. Quando a gente fala em ciência, tá? Eu posso até me debruçar sobre ectoplasmia, mas a hora que eu levar isso para a academia, Dani, ao meu modo de ver, eles não vão aceitar isso. Por quê? Quem que produz esse ectoplasmia? É só o médium? Ou ele tem alguma influência espiritual? Eles não vão aceitar essa questão espiritual. Então, nesse sentido que a gente estava falando, o Fábio falou no caso da ciência, a ciência ela aceita fatos positivos, como o próprio cético disse, que são comprovados, que eu levo para laboratório, que eu posso comprovar e tudo mais. Não, a ciência que a gente está falando, tanto que Kardec, ao seu tempo, ele teve que criar uma ciência experimental. Por isso que ele fala que o espiritismo não é uma ciência, tá? Igual essa de física, química, biologia, é diferente, tá? Porque o objeto do espiritismo é o espírito. Ele foi muito bem categórico nisso. Então, é nesse sentido que ele quis saber que a ciência está preocupada com a matéria, porque academicamente falando, ela não vai aceitar a existência de uma alma. Muito difícil. São raros aqueles que aceitam isso, e são muito mais raros aqueles que levam isso à discussão acadêmica. Fábio, você quer falar alguma coisa? Assim, na realidade, Dani, você fala que tem muitos cientistas, eu tenho um amigo que ele faz parte lá da academia de ciência e tudo mais, e a última vez, já não foi agora, ele me falou que poucos, porque eu vejo tanta coisa para ser estudada, né, da doutrina em vista da ciência, e ele falou que eles não se interessam. Agora eu fiquei feliz de saber que ela falou que tem vários e muitos estudando a ectoplasmia. Não esquecendo que a ectoplasmia ainda é matéria, né? O ectoplasma então, a gente vai falar agora também, tem esse detalhe, né? Ainda é matéria. E, além disso, a gente tem o caso do William Crookes e o Aksakov e tantos outros cientistas do passado que já tiveram o trabalho de estudar isso. O William Crookes, ele estudou o espírito Kate King, fez vários experimentos e tudo mais. E olha que ele foi prêmio Nobel de física, se não me engano. E quando ele apresentou o resultado falando que o espírito existe, ele foi extremamente discriminado e deixado meio que de lado. Então, pelo que eu sei, quem procura estudar o espírito na academia, ele é vítima de bastante preconceito. Mas se ela está falando que existem vários estudando a ectoplasmia, eu fico mais feliz, então. Eu não tinha esse conhecimento. Para a gente a relação desse pessoal aí, não quero... Obrigado. Mas obrigado pela participação, Dani.
Obrigado, eu vejo que quando se trata de um fenômeno, por exemplo, de materialização, como o Fábio citou, que é possível ver, tocar, fotografar, filmar, documentar, fica mais fácil e mais admissível fazer esses estudos, né? Porque tem como a gente documentar isso. Sim, perfeito. Físicos, tanto que tem estudos, né, de materializações, fotografias, se a gente olhar na internet, gravação de voz direta, mas hoje é bem mais difícil a ocorrência desses fenômenos. E, na verdade, os estudos de Kardec, eles começaram com fenômenos assim, fenômenos físicos que era possível catalogar, documentar, são coisas tangíveis, e os homens querem coisas tangíveis para pesquisar. É mais difícil do que um fenômeno da psicografia, como o Fábio citou. Eu vejo assim. Não, e outra coisa, Leo, tem um ditado que fala que é preciso ver para crer, né? Para mim o ditado está errado, né? Espera aí. Então. Tá. Agora eu vou provocar o chat agora. Vamos lá. Bom. Vamos provocar eles agora. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vamos provocar o chat agora. Eu gostaria de perguntar para você que está nos ouvindo aí, ó, que está nos assistindo. Basta ver para crer? Essa é a pergunta. Talvez, Dani, é uma oportunidade que você tem de refletir sobre aí. Basta ver para crer? Porque a ciência acadêmica, ela tem todo um mecanismo para aprovação e tudo mais, e basta ver para crer para muitos, né? Complicado isso. Então, como que vocês veem isso? Então, eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês interajam conosco aí no chat para a gente poder também alavancar o nosso conteúdo aqui. Opa, o Sidney tá fera, gostei de ver, hein, Sidney? Claro que não, pois o homem ainda é muito cético, muito bom. Maria Alicinha disse que também não. Olha lá, quem mais pode nos ajudar? A Luísa, não. Valéria, você não pode chegar atrasada, hein? Olha lá, também diz que não. Não. Tá, quem mais? Gente, tem tanta gente aí no chat, meu, vamos acordar aí, sai dessa timidez aí, bota a mão no teclado aí, velho, e faz a coisa acontecer. É importante ter esse feedback aí. Cleidinha diz que não, ó. Mas não devemos acreditar em tudo que se fala, muito menos ainda. O Claudião também que não. O Marco é fera, por isso que ele não ia te pagar milão, viu lá? É necessário. Lá. Elenara diz que não. A Verinha também não. Obrigado, viu, Vera, Elenara, pela participação. A maioria entende que não, viu, Ale? Mas olha aqui um comentário da nossa querida Dani. O ver para crer seria isso, né? Era necessário. Mas vamos ver com Kardec. Então, na dúvida, Dani, eu sempre falo, a gente vai seguir sempre com Kardec. Então, vamos ver o que Kardec tem para nos falar no texto. Isso é textual, tá? Kardec vai dizer assim: não basta dizer, mostrar-me tal fato, eu crerei. Então, Dani, nem na época de Kardec isso era válido, tá? É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais será, talvez, precisamente, o que não obtereis. Olha só o que ele vai dizer agora. Opa, deixa eu compartilhar. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem, olha lá. Virão, porém, outros. O que quereis se apresentará, quando menos esperardes. Então, Dani, nem na época de Kardec isso pegava, não colava. Nem na época dele. Entendeu? Então, para a gente ver, olha a profundidade que é o texto de Kardec.
Olha o bom senso, né? Olha a lógica, olha a razão imperando nisso. Vocês querem comentar alguma coisa desse trechinho, meninos? Eu queria falar, Lê, que a doutrina espírita ela é bastante difícil, viu, assim, para a gente estudar e adquirir aprendizado, porque a partir do momento que a gente precisa crer no fenômeno para percebê-lo, a gente não pode crer em tudo que aparece, porque lá no livro dos médiuns tem um capítulo só do charlatanismo. Então a gente precisa a gente precisa crer, mas também precisa tomar um cuidado para não fazer papel de como que eu poderia dizer? Papel de ingênuo, né? Diante de alguns fenômenos. Não. Sabe o que me chama a atenção? Que quando fala, né? Mostrar-me tal fato e eu crerei, é necessário ter-se a vontade de perseverar e deixar que os fatos aconteçam. Não basta estar lá o fato acontecendo, a pessoa vendo com os olhos físicos dela, mas se ela também tiver uma resistência, um preconceito contra aquilo, ou então querer que o fenômeno aconteça do jeito que ela acha que deve ser, até mesmo para atender orgulhos, caprichos dela, né? Então, ela pode querer que o fato aconteça do jeito dela, não simplesmente não acreditar ou não aceitar. As pessoas querem muitas vezes que aconteça de forma diferente, né? Às vezes, a psicografia que o Fábio deu exemplo, essa mensagem não me agradou, eu queria um outro tipo de mensagem. Então, nem sempre a pessoa vendo, ela vai crer, ou porque ela já não acredita e tinha uma ideia preconcebida daquilo, ou porque ela queria que fosse de outra forma, a maneira dela. E ainda perseverar, né? Nós precisamos aguardar o tempo certo, a forma correta. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa e não está preparado para receber. Então, precisa aguardar a forma correta, o tempo certo. E isso, os espíritos, eles vão fazer de uma forma espontânea. E aí, o finalzinho, né? Quando a gente não está nem olhando, nem lembrando, acontece. Isso já aconteceu comigo. Eu quero trazer uma reflexão da Dani interessantíssima aí. Então, segundo Kardec, basta ter vontade. O que vocês pensam sobre a questão mediúnica como um dom? Como uma faculdade, né, Dani? Não como um dom, né? Isso é uma questão biológica, uma questão que está atrelada a isso, tá? E uma questão também que ela se dá tanto na parte restrita quanto na parte mais ampla. Então, os fenômenos, eles podem acontecer e muitos que podem ver, o ver, sim, não basta para crer. Mas ele não precisa nem ser médium para isso. Eu posso ver coisas que se manifestam que eu não preciso ser necessariamente ser um médium. Mesmo que vendo, tá? Eu não creio. Um exemplo. Tem mães que receberam cartas de Chico Xavier com detalhes, tá? Detalhes únicos que só a pessoa e o ente querido que se foi sabiam, e nada mudou na sua vida. Bastou ela ter essa comprovação? Então, acho que isso aí não se aplica à faculdade mediúnica. Não sei se você está entendendo, mas não tem a ver com a questão mediúnica, o texto do cético. Tanto que o cético não é médium. Ele não está falando sobre médium, ele está falando sobre o público em geral. Não sei se eu posso estar errado, mas eu quero a opinião de vocês aí, meninos, nesse ponto. Tá? Olha, que nem a Dani, a mediunidade, para nós espíritas, não é um dom, é uma faculdade. Uma faculdade. É uma faculdade. E assim, isso. E quando, por exemplo, a própria Dani fala sobre dom, entre aspas, né? E ela fala como é muito difundido na doutrina espírita, aí eu concordo com ela, porque acreditam que o médium ele seja um possuidor de um dom especial que Deus, por exemplo, não deu a mim, por exemplo, e a tendência é ficar endeusando alguns médiuns. E isso não é o que a doutrina espírita nos ensina. Se a gente for ver a revista espírita, a maneira com que o Kardec ele tratava com os médiuns e com os próprios espíritos, jamais ele colocou algum tipo de endeusamento. Então, essa questão, né, que nem ela falou, como é muito difundida,
do meu ponto de vista, é de uma maneira errônea querer endeusar médios e acreditar que a mediunidade seja um dom. Eu achei bastante interessante o que ela está falando. E ela está falando ainda assim, ó, será que todos possam vir a desenvolvê-la? Olha, eu já participei de várias reuniões mediúnicas, tudo, e eu quase peço para criar uma nova classe de médium mineral. Médium que quer ser médium, né? Médium mineral. Médium mineral. Eu não vejo nada, não ouço nada, não vejo nada. E olha, Dani, eu nem precisei ver nada, porque o que eu fico mais apaixonado na doutrina espírita é a filosofia que o codificador tirou, que me ajudou bastante. Então, ele deve ter tido algum probleminha lá. E aí, Dani, se você também for ver a questão, todos possam vir a desenvolvê-la, todos que têm essa faculdade biológica pode ser treinável, sim. Tá? Nem todos que a têm desenvolvem, mas ela pode ser treinável. O Kardec dá muitos exemplos de algumas faculdades mediúnicas que a pessoa já tendo isso, né, dentro dela, essa questão biológica, ela pode muito bem exercê-la, desenvolvê-la, e tem até exercícios que ele até propunha para você fazer no caso da psicografia. Ok? Eu achei importantíssimo essas duas colocações que você e o Fábio colocaram, porque senão fica apenas mediunidade, e as pessoas que não têm essa faculdade ficam até inibidas de ir às casas espíritas, né? Falar, o que eu vou fazer lá? Eu não vejo nada, eu não sinto nada, sendo que o espiritismo ele vai muito mais além, né, do que a faculdade mediúnica. É uma doutrina maravilhosa. Então, é muito bom vocês terem colocado esses esclarecimentos. Não, eu achei muito oportuno, viu, Dani, a sua colocação. Eu quero te agradecer. Eu quero saber também de você, eu coloquei até no chat, Dani. Quero saber de você também. Tá? Feito? Ó, o Fabião já voltou aí. Eu fui falar dos espíritos, vocês me derrubaram. Isso é um médium de efeitos físicos, tá vendo? Ele falou que ele estava mentindo, olha lá. Você achou a sua mediunidade. Ele jogou de longe, caiu até a internet. Viu? Então, vamos voltar ao texto. Mas antes de voltar ao texto, aquele virão outros, né, que quereis apresentar quando menos esperarde. Uma coisa, acho que o Sidney colocou também aí no chat, que me acendeu uma luz aí. Só o charlatanismo, isso serve para todos os comentários que tem no chat aí, só o charlatanismo tem as fontes, né, infalíveis, só. Tá? Por quê? Os espíritos, eles são atraídos também pela simpatia, a gente não pode esquecer disso. Pela similitude de gostos, de caracteres, pela intenção de que se faz desejar a sua presença lá. Os espíritos superiores, a gente tem que tomar muito bem isso, não vão a reuniões fúteis. Tá? Não vão. Se a gente for fazer uma analogia com a ciência, né, igual a Adriana está falando, mesma coisa que você convidar um cientista para ir numa reunião de louco, de imprudente, sei lá, de banal. Nada a ver, não vai rolar. Entendeu? Então, isso... você querer, Ale, você querer colocar um cientista, uma pessoa super inteligente, para ficar batendo papo no boteco falando sobre futebol. Ele vai ter a mesma participação. Sobre o jogo do Santos, né? Não vai dar certo, né? Então, vamos lá. Vai continuar Kardec agora no texto, eu vou colocar para vocês. Olha lá. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Eu fiz até um grifo aí para vocês, tá? Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para se fazer a máquina ande, engana-se redondamente. Comentários sobre isso? Pode falar, Jana. Não,
Eu achei fantástico, porque ele diz, né, aos olhos do observador atento e assíduo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam explicitamente, de uma forma mais contundente, né? Mas não, existem os fenômenos muito sutis, e aí a gente vem com Jesus, com os olhos de ver, com os ouvidos de ouvir, e eu particularmente tenho muitas experiências assim, né? Que quando a gente está mais atento, quando a gente está observando mais as coisas, nós vamos descobrindo muito que está acontecendo e a gente não vê. E às vezes essa ânsia, igual Kardec coloca, né, que tem pessoas que querem forçar a situação. Às vezes essa ânsia de querer ver, de querer acontecer, de querer dar ordem aos espíritos, impede que quando eles vão acontecer de verdade, a pessoa não veja. Porque ela está bloqueada com o orgulho dela, com a vaidade dela, com a impulsividade de querer que tudo aconteça do jeito dela, e não é assim. E aí, quando vai acontecer de verdade, ela não observa, ela não está atenta, porque ela está focada no capricho dela, no orgulho dela. Então, por aí a gente pode tirar que a observação, né, ela é importante, estar atento, porque muitos fenômenos, eles são sutis. Os espíritos agem com sutileza, principalmente os espíritos superiores, né, que eles respeitam nosso posicionamento, e eles são sutis, eles são com doçura, com amorosidade, e se nós não estivermos abertos a isso, nós não vamos conseguir perceber. Não, ótimo. Fabião? Viu, Ale? O próprio Kardec fala nesse texto aqui mesmo, lá no começo, né? Ele fala que ele mesmo demorou mais de um ano para ser convencido. Que ele ficou quase um ano, porque queriam que mostrasse, você falou, ó, a primeira reunião, quase um ano. A primeira reunião dele foi em 1854, ele começou a pesquisar em 55, o primeiro convite, perdão, né, foi em 54, ele foi só começar isso em 55. E ele falou que demorou mais de um ano para ele ter convicção. Então, o pessoal quer que vai ver qualquer fenômeno, é até errado a pessoa ver um fenômeno e descartar totalmente ou acreditar totalmente. Tem que ter uma observação e tem que ter uma perseverança. Eu quero fazer uma provocação a todos agora. Eu vou voltar ao texto, faço questão de voltar ao texto. Nessa parte que eu coloquei aí, em negrito, vocês conseguem ver bem a diferença do negrito aí ou não? Dá para ver sim. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer a máquina ande, engana-se redondamente. O que vocês podem extrair só desse negrito aí? O que vocês podem só extrair desse negrito? Eu acho que o Kardec está falando aí... Em outras palavras. O que ele está querendo dizer é que não basta o pessoal se reunir em torno da mesa, fazer uma prece e começar, que os espíritos irão se manifestar, que não funciona dessa maneira automática. Então, é o seguinte, vieram uma vez... Então, eu vou narrar um caso que aconteceu comigo há um tempo atrás aí. Estava tendo uma discussão na internet, num grupo, tá? E eu quero a opinião de vocês todos aí, tá? Não só de vocês, mas do chat também. E essa discussão ficou muito acalorada. Por quê? Tinha aquele pessoal que era contra e aquele pessoal que era a favor. Então, o racha estava... E aí uma pessoa veio até a mim e trouxe os comentários para mim analisar. O que eu achava, se Kardec falava alguma coisa. Por quê? Qual que era o tópico da discussão? Era uma figura de Emmanuel, trazendo que fala que o telefone, acho que só a Emmanuel, não sei, que o telefone toca de lá para cá. E muitos estavam torando o pau, porque acreditam que se pode evocar. E eu disse que sim, pode se evocar também, tá? Por quê? Porque se você pegar o livro dos médiuns ou o guia dos evocadores. Dos médiuns e evocadores. Tanto que lá no Erasto trabalha-se com evocações também, não só espontâneo, mas também com evocações, tá? E aí eu tentei explicar isso para a pessoa, e aí a pessoa falou assim, que tinha um cara que era muito bom em Kardec, e que ele falava que Emmanuel não estava errado. E eu concordei, falei, não, mas Emmanuel também não está errado. Ah, mas por quê? Falei, talvez Emmanuel,
ao dizer isso, entre outras palavras, ele estava querendo dizer que não basta acreditar que vem de lá para cá. Pode se enganar redondamente. Não vai vir a hora que eu quero, talvez vai vir a hora que eles querem vir. Então, a gente não pode ficar brigando por coisas que não levam a nada. É que eu acho que tem colocações que se tira de um contexto e aí coloca de uma forma geral, porque aqui nesse texto mesmo, se a gente for, nós estávamos falando que os fenômenos, eles se produzem de forma espontânea, que não adianta a gente querer forçar. Então, essa frase se aplica. Agora, quando nós falamos nas evocações, por exemplo, numa reunião de desobsessão, quando nós estamos auxiliando algum encarnado e nós pedimos que sejam trazidos aqueles espíritos que estão prejudicando, é uma evocação. Então, depende da forma como a gente coloca essa expressão. Aí foi o que eu falei para a pessoa, respondi, olha, não fique brigando por essas coisas. Exatamente. A reunião mediúnica, ela não é composta só de evocações. Há também manifestações espontâneas. Então, fica tranquila. Nenhum dos dois está errado, os dois estão certos, dentro do seu contexto. Foi o que eu tentei explicar para ela. É que nem aquela outra discussão, religião não é religião. Meu, relaxa. Pode ser religião, pode não ser, depende de como você vê isso. Então, acho que as pessoas estão perdendo muito tempo em discussões acirradas, até de, sei lá, tacada de pedra fluídica, lança fluídica, bombardeio fluídico, à toa. É uma questão de você analisar sempre com bom senso. Fábio, quer comentar alguma coisa? Quer a sua opinião? Então, Ale, no começo desse capítulo também, assim, o próprio Kardec, ele fala que ele preparava, isso está na Revista Espírita, ele preparava as questões para os espíritos. Já era antes dele fazer as questões, os espíritos já sabiam o que ele ia perguntar, ou seja, se você chega numa reunião, por exemplo, a minha mãe já desencarnou, se eu chego numa reunião mediúnica e eu fico pensando na minha mãe direto, não precisa eu querer evocar com a boca, mas eu já estou tentando fazer com que ela venha, é um tipo de evocação. Se não me engano, Ale, essa frase foi do Chico, porque as pessoas, quando iam para Uberaba, elas obrigavam o Chico a receber as comunicações dos entes queridos dela. E o Chico falava, minha irmã, o telefone toca de lá para cá, não sou eu que trago, é eles que vêm espontaneamente. Porque o médium, o próprio termo já diz, é médium, é meio, é intermediário. Sim. Não tem como, né? Às vezes você forçar a barra. Se forçar a barra, vai entrar naquele negócio dos milão teu lá, entendeu? Vamos continuar aqui. Kardec, ele vai continuar o texto, olha só agora, olha a analogia que ele vai fazer. E eu quero trazer para vocês também, acompanhar com a gente essa analogia muito interessante de Kardec. Olha o que ele vai falar lá, ó. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo a fazer tal ou qual coisa para com vagar observá-lo à vontade. Então tá, faz de conta que nós somos um naturalista, nós vamos estudar o leão, tá? Os hábitos do leão. Então tá, aí você chega lá e fala, leão, levanta, vai lá comer. Rapaz, ele vai olhar para mim assim, ligou. Vai rolar. Não vai rolar isso, cara. Você acha que vai ter esse bom senso? Ale, eu gosto muito lá desses canais do Discovery que estudam os animais. E assim, no programa é muito fácil, né? Mas eu fico imaginando o quanto tempo o pessoal fica lá esperando para que o animal faça alguma coisa que eles possam colocar no documentário. Não é da maneira que a gente vê no documentário. Às vezes os caras ficam lá, talvez, um mês para conseguir ver uma ceninha de alguns minutos. Olha, eu tenho um amigo que é biólogo e ele estuda na parte marinha um molusco. Rapaz, se você falar nossa, o tanto que ele grava, para às vezes tirar 2, 3 segundos de um movimento que ele... Rapaz, isso é coisa de louco. É uma vida toda, às vezes, para você ter
poucos flashes que são de acordo com o que eles querem para os estudos darem sequência. Então, olha só, o porquê que eu trouxe essa analogia? Simples, olha o texto, onde Kardec vai continuar. Porque ele vai continuar assim, ó, não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá. Olha eu com o leão, a mesma coisa, veja isso em mente. Mas espreita, igual o Fábio disse, as manifestações espontâneas do instinto animal. Espera-as e as colhe na passagem. Então, olha só, aí ele vai entrar de novo e eu vou trazer para vocês. Quero compartilhar com vocês. E aí ele vai continuar o texto dizendo... Opa, errei. Ó, não esquece de curtir não, tá? Ó, o simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que as dos animais, como o próprio Sidney nos falou, tá? No começo, no seu comentário no chat, é bem isso aí. Quero ver vocês aí, meninos. Pode falar, Jana. Não, eu achei maravilhosa essa comparação. Eu gosto de comparação, porque quando a gente traz essas comparações, fica mais fácil de nós entendermos. Imagina, né, se não fosse a persistência desses pesquisadores, a gente não ia ter catalogação das espécies, dos hábitos, de como acontecem, né, os fenômenos da natureza. E é isso mesmo, eles ficam lá, aguardando o momento certo, com paciência, com perseverança, e eu volto a dizer, né, quantos médiums não se revoltam contra o espiritismo porque querem tudo de imediato, querem tudo para ontem, do jeito deles, e não é assim. A gente vê nas reuniões, tem reuniões que são mais intensas, tem reuniões que são mais calmas, né, do ponto de vista de comunicações, por exemplo. Então, não é como nós queremos. Nós temos que ter essa observação, essa paciência, e eu achei fantástica essa analogia, dele estar ali, observando o momento certo, né, com bastante perseverança. Vamos lá. Fábio, é por isso que o Kardec não recomenda curiosos na reunião mediúnica. Porque se o sujeito está curioso, ele quer ver fenômeno, e ele vai passando o tempo, não acontece nada do que ele estava esperando que iria acontecer, e como uma reunião mediúnica boa tem que ter a união de pensamentos, esse sujeito vai destoar no meio da reunião e vai até atrapalhar os outros médios que estejam na própria reunião. Então, é por isso que não deve, numa reunião mediúnica, a equipe tem que ter uma unicidade de pensamento. Se você colocar um curioso querendo ver alguma coisa lá, provavelmente vai dar problema. Perfeito. Principalmente, Fábio, Jana e demais, se for de efeitos físicos. Pior ainda. Tem que ter todo um preparo, tem que ter todo o ambiente, tudo, para poder colaborar com isso. Tá? Então, as de efeitos físicos, acho que o Sebastião colocou alguma coisa no chat a respeito disso. Até a iluminação tem a ver com isso. Isso que as manifestações físicas, né, agora, né, na nossa atualidade, não se dão para muitas pessoas. Pelo contrário. Pode ver que o espírito de Kate King, né, não aparecia a Deus dará para todo mundo lá. Eu nunca participei, nunca vi. Também, assim, de materialização, igual vocês falam, né, de aparição tangível, que eu gosto de falar, já participei, já vi, e é assustador. Coisa é louca. Até eu... A gente ia falar, nossa, é maravilhoso, pô. Mas é louco, hein? Ele foi sincero, viu, Fábio? Se eu tivesse na tua situação, eu ia falar a mesma coisa, Lê. Eu vou falar aqui, mas assim, eu não deveria falar, mas eu vou falar, tá? Eu participei e a mulher... E teve uma hora que a coisa veio para o meu lado. E a mulher perguntou assim, você não tem medo? Eu não tive medo, não tive mesmo. Tanto que eu agi normalmente. Ela falou assim, você não tem medo? Eu falei, não, porque eu sei que isso não é real.
Se admirou. Ela se admirou. Ela se admirou. Ai, depois no off eu vou contar para vocês. Então vamos continuar aqui no texto. Kardec vai continuar e vai dizer assim: é um erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. Olha só, então ele já está colocando foco no estudo. O que se exige é boa fé. Então, olha lá, é um erro crer que se exige a fé antecipada para quem quer estudar, mas exige o quê? Boa fé. Aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não se convenceriam. E aí ele vai trazer uma coisa que eu quero que vocês participem, tanto do chat quanto os meninos, para a gente citar exemplos. Eu vou trazer o texto para vocês. Tá? Vamos lá. Conseguem ver aí? Tá. Olha lá. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, não dentro do contexto espírita, dizendo que o que viram nada prova. Vamos citar alguns fatos sobre isso? Vocês teriam alguns ou não? Eu tenho um, Ale. Assim, se você pegar o primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, sim, você vai reconhecer vários poemas de vários autores e correspondendo o estilo de cada autor para cada poema. Quando se pergunta para essas pessoas que não acreditam, é que o Chico copiou o estilo. Mas como que pode um sujeito que faz até a quarta série conseguir fazer poemas novos imitando o estilo de cada um daqueles que estavam na Academia Brasileira de Letras? É quase que impossível isso. Quem duvida, eu convido a fazer um livro de poemas e cada poema novo e copiar o estilo de cada poema. Assim, o Chico tinha até a quarta série. Mais do que isso aí, é complicado, né? A pessoa querer explicar um fenômeno como esse. Pessoal do chat, tem algum exemplo para trazer para a gente? Jana, tem algum exemplo? Olha, eu tenho um exemplo, eu não gosto muito assim de ficar citando nomes, esse tipo de coisa, mas eu lembro do Padre Quevedo, quando ele analisava muitos fenômenos, né? Existe, né? Ele analisava os fenômenos e queria explicar, né, cientificamente, usando leis da física. Então, eu acho que encaixa um pouquinho nisso. Mas tem pessoas que são tão refratárias que elas, ou por orgulho, ou por negação, não sei qual motivo, mesmo vendo, não acreditam e querem explicar a seu modo mesmo. Olha, o Sidney faz um comentário interessante, ó. Mesmo que visto, dirão que é alucinação ou que é imaginação. Sim. Perfeito, eu ia comentar alguma coisa sobre isso. Muitos pensam que é loucura, que está ficando louco, ou que é alucinado, ou que está brisado, né, ou está vendo alguma coisa, mas não vai falar que às vezes alguma coisa é relacionada ao espiritismo. Há muitos casos, assim, eu fiquei sabendo de um, eu não posso afirmar 100%, mas que tem uma artista famosa, que na época que o Chico, né, estava em vida, procurou ele, ou eu não sei como é que foi o encontro lá, e ele deu detalhes, né, de um filho que ela tinha perdido, e mesma coisa que nada. Por isso que eu falo, aí é uma coisa que às vezes a gente pergunta, né, até onde vai tudo bem que todo mundo tem um pouco de tomé, eu também tenho isso, mas tem pessoas que não se rendem, não sei se é por orgulho, ou é por falta de compreensão mesmo, ou não sei, mas coisas muito claras mesmo. E aí é isso, tem muita gente... Às vezes, até nesse exemplo que você deu, Ale, às vezes para ela não dar vazão ao sentimento, né, endurecimento do coração. Sim, como uma defesa seria, Jana? Sim. É isso que eu quis dizer mesmo, porque você tocou nesse ponto, né? Então pode ser até uma defesa, um mecanismo de defesa para ela não soltar aquele sentimento preso.
São as mais variadas razões que fazem as pessoas colocar as barreiras. E tem um outro extremo também, né, Ale? Pelo texto que você colocou aqui, fé antecipada. Não é fé antecipada, é boa fé. Boa fé é você se colocar receptiva para aqueles estudos. Agora, o que não pode é o extremo de você também já ir totalmente sugestionável e você vai além com a sua imaginação super excitada, e aí já vai para um outro lado, que é misticismo, você acreditar mais do que está acontecendo, você enfeitar mais do que está acontecendo. Então, são dois extremos, né? E o texto que você colocou no comecinho fala isso, que tem diferença entre a fé antecipada, que você corre o risco de se perder, e a boa fé, que é você colocar receptiva aos estudos, às observações. Isso é importante. E também o outro lado, que é você impor uma barreira tão forte que o fenômeno pode ser tão óbvio e você não aceitar. Não, perfeito. Fábio, mais algum comentário sobre? Não, tranquilo, Ale. Então, podemos continuar? Então, a gente vai continuar o texto. Kardec vai continuar dizendo da seguinte maneira, eu vou trazer para compartilhar com todos aqui, tá? Olha lá. Essas pessoas só servem para trazer perturbação. Guarde bem isso. Perturbação ao seio das reuniões. Por isso que o Fábio disse, e Kardec já falava ao seu tempo, que a reunião não é qualquer um que participa, porque tem que ter toda uma harmonia de pensamento e tudo mais, tá? Sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, olha só o bom senso de Kardec. Deixamo-las à margem, por não querermos com elas perder o nosso tempo. Acho magnífico essa fala de Kardec. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso? Ale, sabe o que eu lembrei? Aquela máxima, ninguém voltou para contar. Poxa, tem tanto relato de quem voltou para contar. Olha, e é muito mais comum isso que você imagina. Fábio, não adianta. O que a Janaína falou, a pessoa fala, nunca ninguém voltou para contar. Eu falo, só no livro Céu e Inferno, na segunda parte, eu te dou alguns relatos, se você quiser. Agora, é que nem o Kardec falou, não basta crer para ver, né? A pessoa, ela simplesmente... Deixa de lado. E quando eles não têm nenhuma mais alternativa, alguma explicação, eles levam para o lado do diabo. Então, daí é o diabo que quer nos enganar. Então, verdade. Eu nem perco muito tempo com esse pessoal aí, não, viu, Ale? Para você ver que Kardec nunca se preocupou em prosélito, em fazer a cabeça de ninguém para poder adquirir. Não. Deixa de lado. E eu vejo muita gente no movimento espírita querendo converter pessoas. Larga a mão disso. O espiritismo, eu vou ser muito sincero, não é para qualquer um. A pessoa tem que ter boa vontade, como a Jana disse, em aceitar, em estudar e tentar se mudar. A pessoa tem que ter isso, senão, tanto que o verdadeiro espírita não é aquele que crê na manifestação, é aquele que luta para usar isso para se melhorar. É uma grande diferença. Muitos só vão atrás do espiritismo por causa do mediunismo, da fenomenologia. Mas poucos estão atentos de boa fé a pegar esses ensinamentos que a fenomenologia dá e a tentar aplicar na sua vida cotidiana. Poucos estão. E outra lei, assim, por exemplo, você insistir para uma pessoa ser espírita, e se ela já tem uma convicção em outra religião, ela pode ir para o centro espírita e querer implantar as ideias de outras religiões dela dentro da casa espírita. E aí tira um balaio de gato danado, o pessoal começa a querer endeusar médium, querer adorar até a imagem ou quadro do Dr. Bezerra, ou coisa parecida, coisa que isso não é recomendável. Pode falar. Não, uma pessoa que realmente vai a uma reunião com um propósito contrário, ela perturba, sim, ela perturba os médiuns, né, que têm a sensibilidade, perturba o ambiente com os seus pensamentos contrários, até com uma atitude, assim, leviana, né, de querer rir daquilo que está acontecendo, de querer ir contra, perturba, sim.
É difícil. E não adianta a gente querer mostrar para quem não quer ver, para quem não está predisposto a assimilar aquilo. Não adianta, a pessoa não quer, ela não tem dentro dela. Ela não tem nenhuma sementinha dentro dela. Sim. O Sidney fez um comentário, eu gostaria de trazer para nós aqui. Desde que as pessoas que frequentam sejam idôneas, mesmo que entre elas exista um refratário, os espíritos isolam fluidicamente o cético para não perturbar. Sidney, nem sempre. Tanto que há muitos casos na revista espírita olha só, não vou falar de qualquer centro, não. Vou falar da Sociedade Parisiense. Lá acontecia influência. Olha só, lá acontecia influência. Isso Kardec na revista falando. Tanto que ele vai utilizar do livro dos médiuns um capítulo especial do meio. A influência do meio. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso nem sempre vai ocorrer. E eu concordo com o Sebastião, tem muita gente que é São Tomé. O que vocês acham do comentário do Sidney? O Sidney sempre faz os comentários pertinentes aí, né, Alê? Tudo. Mas é que nem você falou. Tanto que o Kardec ele nem aconselha que coloque-se curioso numa reunião. Se não fosse influenciar, né? Assim, eu imagino até que o que o Sidney falou possa ser verdade, mas os espíritos devem ter um trabalho danado para conseguir blindar esse sujeito para não atrapalhar a reunião. Tanto que teve uma discussão entre São Luís e Kardec, que está na Revista Espírita, tá, a respeito disso, tá? E São Luís estava, através de um médium, né, dando uma comunicação, e de repente Kardec viu que estava destoando de São Luís, e ele chama a atenção. E aí São Luís falou, mas peraí, você não estava vendo, você não percebeu que não era eu, que era fulano que estava vindo com não sei com quem lá? Olha só, isso aconteceu lá, hein? Eu lembro que o Kardec ficou indignado, né? Fala, como que você... Eu pergunto para o São Luís, como que você deixa alguém se passar por você? E o São Luís chama atenção para não ficar sendo seduzido somente pelo nome de quem está dando a comunicação. E era influência, veja quem está ao redor da reunião. Era influência de pessoas que estavam ao redor da reunião. Então, nem sempre isso se aplica. Essa é uma das razões para que as reuniões sejam recomendadas só o grupo, sem assistência. Isso. É uma das razões, porque é muito importante a sintonia, a homogeneidade dos participantes da reunião, para não acontecer esse tipo de coisa. A influência do meio, ela é muito importante, tanto que está muito especial sobre isso, tá? Então, vamos continuar nós aqui. Kardec vai continuar dizendo assim, ó, muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem aferido o seu amor próprio, com a confissão de haverem enganado. Que se pode responder a quem não se vê por toda parte, senão a ilusão e charlatanismo? Nada melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem que nada viram e, mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhe. Ao lado desses céticos endurecidos, estão os que querem ver ao seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretenderem por ela explicar tudo. Isso ocorre muito, hein? Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para se obtê-los. Quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda a ideia pré-concebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável esta condição e também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haver informado leviamente sua convicção. Algum comentário sobre isso? Eu vejo aqui, Ale, não é muito fácil desconstruir, né, uma ideia, um conceito que a gente tem. Então, por isso que fala aqui que muitas pessoas são orgulhosas, que não querem acatar o fenômeno porque vão contra uma ideia que eles propagavam, que eles lutavam com unhas e dentes, e de repente vem algo que os surpreende,
né? Fala assim, isso eu não posso duvidar, mas eu fui contrário há tanto tempo, né? Quantas pessoas falam, não, isso não existe, não é possível, e de repente acontece um fenômeno que envolve até um familiar, uma questão íntima, aí a pessoa fala, não tem como falar que não é. Só que a gente é orgulhoso, então não é muito fácil admitir que aquela negação, aquela ideia que a gente tinha, já não é mais. E tem aqui aqueles que não querem ter paciência de observar e podem formar conceitos errados. No que diz respeito principalmente aos médiums, é importante o estudo e a observação para que quando eles forem passar alguma coisa, se pronunciarem, seja de uma forma sólida, né? É o que ele fala, não haver informado levianamente a sua convicção. Então, aquela convicção, ela nasceu de um estudo, de uma observação, de paciência, de uma análise séria, não de uma coisa imediata que se viu num primeiro momento e já se quis debater sobre isso ou falar. Então, eu acho importante colocar esses pontos, né, porque não é do nosso modo que a gente vai explicar as coisas, não é ao nosso capricho, a moda da casa. Como o Fábio sempre fala, espiritismo à moda da casa, colocando enxertos de outras práticas. Não, a doutrina espírita, ela tem um método, ela tem toda uma fundamentação. Então, o espírita que estuda, que analisa diante dos fundamentos de Kardec, ele vai ter, sim, essa convicção que não vem de uma leviandade, né? Como fala aqui no texto. Por isso que ele pergunta, vocês têm paciência para estudar o espiritismo? Perfeito. Fabião? E é por isso que o Ale, que ganha, através disso que nós lemos aí, que você leu, ganha mais importância a tua live aí, que foi na sexta-feira e que vai ter agora na terça-feira. Porque cabe a todos nós que estudamos a doutrina espírita passar de uma maneira correta, porque se passar de uma maneira distorcida, aí é que acaba ficando pior mesmo. No item 230 do Livro dos Médiuns, essa frase do Erasto deixa bem marcado para mim. Mais vale você rejeitar 10 verdades do que admitir uma só mentira. Porque a partir do momento que você admitir uma mentira, tudo aquilo que você construiu em volta cai por terra. É fato. Tanto que tem todo um trabalho, né, que a gente está... Agora eu vou falar um pouquinho das USES, né, no caso da USE aqui em São Paulo, de trabalhar essa coerência doutrinária, de a gente levar isso para as casas, né? E eu vou além, viu, Jana? Nós temos também que se ater, como o Espiritismo é uma ciência, tá? Ela tem esse cabedal de ciência experimental, toda ciência ela tem a sua terminologia que é própria. Sim. E essa terminologia ela só vai ganhar significado dentro do contexto que ela foi inserida, que ela foi colocada. Então, por que eu digo isso? Porque, o cara é muito chato. Não é questão de ser chato. É questão de você saber o que é uma terminologia e não ficar inventando outras terminologias a fim, talvez, de tentar ser, sei lá, mais moderno ou mais fácil, se for o caso, que nem muitos se apegam a isso. Eu acho que a gente tem que seguir a metodologia, né, que Kardec falou, igual você falou, tem todo uma construção de um pensamento e também tem a sua terminologia, na questão dos enxertos e tudo mais. Mas, às vezes, até o próprio movimento espírita começa a mudar a própria terminologia, que a ciência está muito bem estabelecida. Seria a mesma coisa que eu, físio, chegar para você, chegar numa UTI e o médico falar assim, olha, o paciente da UTI tal, você pode ir lá e fazer uma destubação. Nossa, o que é isso? É termos técnicos da própria ciência, entendeu? Não vou querer pôr um novo termo para aquilo, que já está estabelecido, é daquilo. Você já estudou aquilo, é aquilo. Mas muitos ainda, além dessas novidades, desses enxertos, e muitos ainda, além de flertar, tentar trazer para o espiritismo outras doutrinas espiritualistas e tudo mais, eles mudam muito a terminologia. Causa complicação isso. Causa muito transtorno. Eu acho que mais é um desserviço do que propriamente um serviço para a doutrina. Sabe? Concordo. Não, concordo plenamente, Ale. Assim, o pessoal querer colocar... O Kardec teve um cuidado tão grande, se hoje a gente sabe que é psicografia, psicofonia, justamente ele teve um cuidado tão grande, porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala que para as ideias novas são necessárias palavras novas.
E aí ele teve todo um cuidado para criar um monte de palavra lá para que a gente soubesse exatamente o que ele estava se referindo, e o pessoal pega as palavras que o Kardec ele criou e substitui por outras palavras que não fazem parte da doutrina espírita. E isso acaba causando uma confusão muito grande. Você querer pegar termos de outras filosofias, de outras doutrinas, para incluir na doutrina espírita. Fica ruim do aprendizado. Uma outra coisa que no texto está, que eu quero chamar muito a atenção, que eu passei por muito isso, é a questão que ele vai falar no texto, mas abandonar toda ideia pré-concebida, igual a Jana já comentou um pouquinho sobre, mas eu quero falar um pouco da minha experiência como pessoa, tá? Trazer um pouco para todos aí. Há alguns anos eu venho trabalhando muito isso em mim, de você pegar, muitas pessoas, desde muito tempo já, me dão textos para mim poder analisar dentro das obras de Kardec. Falei, fulano falou tal coisa, vê aí, tem fundamento em Kardec, não tem? Então isso tornou-se uma coisa tão natural no meu dia a dia que... Só que o que eu fazia, isso há um bom tempo atrás? O autor já nem via direito que o cara tinha colocado. Eu já dava no meio sem... Entendeu? E não é assim. Até que um dia teve uma pessoa que sentou comigo e falou, olha, não é assim. Você tem que pegar o texto, você tem que... Faz de conta que você nem conhece o autor, tá? Nem conhece. Se apegue ao texto. Letra por letra, palavra por palavra, vê o que ele está querendo dizer. Esquece o autor. Tanto que quando eu fui fazer o mestrado, em qualquer artigo, eles mandam na qualificação, eles mandam para vários professores analisar. Ele não tem o nome do autor. Para que não tenha o quê? Aquela coisa, é fulano, é ciclano. Não se tem o nome. Aí eu fui entender. E aí eu comecei a trabalhar isso. Aí eu já sei que é do fulano, mas eu finjo que nem vejo o nome. Vou analisar o que ele quer dizer. E olha, com isso, eu comecei a ter uma visão muito mais ampla do que os outros escrevem. Tá? Um exemplo, eu falei do exemplo da evocação, da não evocação. Eu jamais teria, se eu não trabalhasse essa questão do preconceito aí, dos textos, eu jamais teria essa paciência de falar para a pessoa que os dois estavam certos, que cada um vinha de um jeito, talvez um falou aquilo por causa disso, o outro falou aquilo, talvez por causa disso. Eu já ia dar no meio, já e acabou, já ia encerrar o assunto já. Então, é uma coisa que vem trabalhando dia a dia, com muito mais hoje, com muito mais clareza, com muito mais visão mesmo do texto, se atendo ao texto, para não ter influência do autor ou alguma coisa. Por isso que a Jana falou e foi muito feliz, a gente não pode ter ideias pré-concebidas. Por quê? Você causa uma superexcitação cerebral sobre aquilo lá, e você já começa a trabalhar, e às vezes você não se atém ao que está escrito. Às vezes o que está escrito tem muita coisa boa. Aí eu vou agora trazer uma fala do professor Cosme. Todo texto a gente tem que catar feijão. Tem coisa boa? Tem coisa ruim, deixa de lado. Mas se tem coisa boa, pega a coisa boa. Então a gente tem que estar sempre nesse sentido. Okay? Eu só tenho um detalhe, Ale, assim, que o Kardec, ele lança o catálogo racional, né? Justamente assim, ele falando que a gente pode ter as obras complementares, né? E ele fala obras que muitas vezes até eram contra o espiritismo, que a gente tem que analisar tudo. E o professor Cosme fala isso aí mesmo, né? Que a gente tem que catar feijão. Só que eu chamo a atenção para só um detalhe. A gente precisa entender e saber de Kardec para a gente conseguir catar feijão em outras obras, porque se a gente... Aí já é um requisito básico, né? Eu só vou saber... Eu disse na live, de sexta-feira, eu só vou saber o que é joio e o que é trigo para poder separar se eu souber o que é um e se eu souber o que é o outro. Senão, exatamente. Foi o que eu falei na questão da live do index proibitório. O Kardec nunca proibiu ninguém. Ele até coloca livros de materialista na lista. Uhum. Só que é o seguinte, ele está se partindo do pressuposto que você já estudou o espiritismo, você sabe o espiritismo, você sabe das obras dele. Ele está partindo desse pressuposto. Eu me recordo, Ale, eu me recordo que, porque as pessoas
elas, na maioria, elas, não sei por que, elas acreditam que o espiritismo é uma coisa simples de ser estudada, é uma coisa tranquila. Eu me lembro que eu estava logo comecei no espiritismo, que eu ia saindo de casa e a minha cunhada falava para mim assim: onde você vai, Fábio? Eu falei: eu vou no centro estudar espiritismo. Ela falou: nossa, para você estudar tanto, eu já sei tudo. E eu, assim, deixei para lá, eu deixava para lá. No outro dia eu ia saindo, ela aqui, eu falo: onde você vai? Não sei, tu vai estudar de novo? Vou. Poxa, mas é tão simples o espiritismo. E eu estava me achando burro, né? Assim, porque quanto mais eu estudava, menos eu conhecia, assim, mais eu tinha a necessidade de estudar mais. Na terceira vez, eu não sou um espírito muito evoluído, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Ela falou: nossa, você vai estudar espiritismo? Eu falei: estou indo lá. Ela falou: nossa, mas o espiritismo não é tão simples. Eu falei: é simples. Então, fala para mim aí as propriedades do perispírito. Daí ela olhou com uma cara para mim de choro, né? E eu falei: qual livro que você está estudando? Ela falou: eu li Violetas na Janela. Nada contra o livro Violetas na Janela, mas você querer entender espiritismo lendo um romance fica bastante difícil. E acredite, Ale, tem muitas pessoas dentro de casas espíritas que acreditam nisso aí, que leem romances e acham que sabem tudo do espiritismo. Verdade. Eu até concordo que a linguagem romanceada, ele até facilita algum entendimento, ou até aguça a curiosidade, mas o conhecimento espírita está nas obras de Allan Kardec. Tem que estar muito Viu, claro. Ale? São dois pontos. Esse primeiro que o Fábio colocou, né? As pessoas se dizendo espíritas apenas pela leitura de romances, e também muitos se dizem espíritas só porque participam de reunião mediúnica. Às vezes a pessoa está 20, 30 anos numa reunião mediúnica. Isso não significa que ela esteja estudando espiritismo, né? Isso acontece. É triste de falar? É duro falar isso? Mas acontece. Porque o estudo ele vai muito mais além do que a simples participação numa reunião mediúnica. Ótimo. Vamos, a gente já está quase próximo do final. Olha só isso que eu falo, Kardec é demais. Olha só o que ele vai dizer agora, eu quero até compartilhar com todos. Dispõe vós de tal paciência? Ele vai perguntar. Não, pedireis, por falta de tempo? Então, não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Olha só, olha a clareza, olha o bom senso desse grande espírito Allan Kardec. Comente um pouquinho sobre isso. É tão simples, mas é legal comentar sobre isso. Assim, Ale, o Kardec é sensacional, né? Eu sou fã do Kardec, assim. Isso é o que muitas vezes as pessoas que são espíritas elas devem compreender. Assim, se a pessoa ela está bem na religião que ela está, ou no que ela acredita, deixa ela lá. Porque eu vejo muitos espíritas convidando para ir para o centro. Isso não é recomendação do Kardec. E as pessoas têm que saber que a partir do momento que elas vão frequentar o espiritismo, vai ter que estudar as obras. Assim, pode ser que não tenha que ler tudo, mas pelo menos esse livro que é o Espiritismo, que é uma linguagem acessível, uma linguagem gostosa, pelo menos isso a pessoa tem que saber. Agora, a pessoa ir lá, sentar para ver alguém falando e depois tomar o passe e ir embora e achar que é espírita, isso não é de acordo com o que o Kardec ensina. Porque o próprio Kardec fala que muitas vezes a pessoa está fazendo a mesma coisa que ela fazia na igreja. Ela vê alguém falando lá, toma uma hóstia na igreja católica ou coisa parecida e acredita que já fez a obrigação dela. E a doutrina espírita fala que não é de fora para dentro que vem a nossa melhora, é de dentro para fora. Por isso que lá no capítulo 6 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade dá 2 mandamentos para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos. Se a pessoa quer ser espírita, ela vai ter que, em algum momento, ficar em grupos para a gente estudar a nossa doutrina. Pelo menos é desse jeito que eu vejo. Não, perfeito. Ficou só uma questão para trás que eu fiquei de colocar depois, e eu não esqueci não, viu, Aldara? Aliás, a Aldara, eu arrumei um centro lá pertinho da casa dela, viu? Legal, hein, Ale? Ó, ela coloca uma coisa assim, quando a gente estava falando do exemplo que eu dei de evocação, né, e de espontaneidade, adivinho espontâneo. Então, podemos nós próprios criar invocações só pelo poder do pensamento? Aqui eu queria chamar a sua atenção numa coisa, Aldara e a todos.
Kardec, ele utiliza evocação para espíritos que não são puros, superiores, tá? E invocação no caso de espíritos mais bem elevados. Então, um exemplo, eu vou invocar o meu anjo guardião, né? Eu vou invocar. Agora, os espíritos que a gente evoca na reunião é evocação. Tem tudo a ver um in com um e. Para Kardec tem. Por isso que é bom a gente estar sempre atento às terminações. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou não? Não, perfeito, Ale. Não tem, eu, pelo menos, não tenho nada a comentar. Também não. Tá, tanto que tem um livreto que Kardec lançou em 1858, em julho, né, de 1858, e esse livreto, ele traz instruções práticas sobre as manifestações espíritas, e ele traz lá, logo no comecinho dele, um vocabulário espírita. Lá, Aldara, você pode achar tanto uma palavra quanto a outra, e ele vai colocar assim, ó, invocação, do latim, em evocare, chamar, evocação, do latim, de ex, fora, vocare. 2 vocábulos não são sinônimos perfeitos, posto tenham a mesma raiz que é o vocare. Terra empregá-las indistintivamente. Evocar é chamar, vir a si, fazer aparecer cerimônias mágicas, os encantamentos, evocar almas, espíritos, sombras. As necromantes pretendiam evocar as almas dos mortos. Isso é o que tem na academia, tá? Entre os antigos, evocar é fazer sair almas do inferno. Olha só. Invocar é chamar em si ou ao seu socorro um poder superior. Então, invoca-se Deus através da prece. Então, tem toda essa colocação aqui, né, que Kardec faz muito bem uma distinção. Então, se você quiser, às vezes, se aprofundar nesses 2 termos, procura na internet instruções práticas sobre as manifestações espíritas, lá vai ter tanto o in, quanto o e, para você tirar a sua dúvida a respeito disso, ok? Feito, meninos? Mais alguma coisa? Beleza? Muito bom, Ale, maravilhoso. Olha, Maria Alice está... Eu não sei se ela fez uma pergunta ou se ela fez uma colocação. Vamos atendê-la. Então, é o que eu disse, Maria Alice. Eu não gosto muito de falar de mim, mas por que eu vejo os romances, a linguagem romanceada, por um lado bom também, tá? O primeiro livro que eu li, acredite, a todos, tá? Foi da Zívia também, o primeiro livro que eu li. Tamo junto! Me apaixonei pela história. Só que aí tinha algumas coisas que ela falava que me fez estudar o Espiritismo. Eu quis entender mais, por que isso acontece? Por que ela falou que acontece aquilo? Eu fui atrás, e aí, com um bom tempo, eu entrei num grupo, e aí comecei a estudar, não gostei, saí do grupo, fui para um outro grupo, estudei mais ou menos lá, foi aonde eu, por si, comecei a estudar sozinho as obras de Allan Kardec. Assim, sozinho, assim. Quando eu tenho alguma dúvida, recorro a amigos, mas, assim, eu estudo por mim mesmo. Eu gosto, tenho minha rotina de estudo diária, inclusive de domingo, de domingo a domingo, tem todo o que eu vou estudar, tem tudo certinho, esquematizado numa folha, só não vou mostrar a folha, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tá tudo a semana toda, para mim não me perder. Então, tá tudo encaixadinho. Então, acho que a gente tem que, assim, eu não tenho vergonha de falar que eu comecei igual a ela num livro da Zíbia, não há problema. Agora, o que a gente não pode fazer? Pegar um livro da Zíbia e achar que ele é verdade. Aí a distância é longa, é muito longa a distância, mas a gente tem que despertar isso. Eu comecei, olha,
Eu mesmo comecei com Violetas na Janela. Aquele Violetas na Janela? Foi Violetas na Janela. Eu achei bastante interessante. E eu não acho errado, viu, Ale? A gente lê romance. O meu medo é algumas pessoas acreditarem que conhecem a doutrina espírita apenas lendo romance. Esse que é a questão. Por isso que eu falei, a distância é longa. Por quê? A linguagem romanceada, ela é legal, ajuda, tudo. Só que, vou falar novamente, nada contra, tá? Pelo contrário. O conhecimento espírita está dentro das obras fundamentais de Allan Kardec. A gente tem que ter essa noção. Não pode deixar se levar. Igual você falou, achar que o espiritismo é aquilo. Não é aquilo. Mas os romances, eles ajudam, eles têm a serventia, porque é a porta de entrada para muitas pessoas. Sim. Eu também confesso que eu ganhei 3 livros da minha tia, Violetas na Janela, Nosso Lar e Esmeralda da Zíbia. Né? Ela me deu esses 3 livros e junto o Livro dos Espíritos. E ela falou para mim, ela falou assim, leia esses livros que você vai seguir. Aí, tá vendo? Foi porta de entrada, e mas, como vocês disseram, não pode se prender e achar que espiritismo é aquilo. É apenas uma porta de entrada, para dali, né, estudar o espiritismo através das obras de Kardec. Gente, chegamos ao final. Eu quero agradecer aqueles que puderam compartilhar, participar, enriquecer o nosso chat aí, pessoas maravilhosas no chat, sempre colaborando, ok? Quero agradecer imensamente por ficar conosco, estamos com 1h30 já. Lembrando que terça-feira, tá, nós vamos ter a live já, o ensino-aprendizagem do Espiritismo, parte 2. Na sexta teremos novamente, e lembrando que no próximo domingo, o que é o Espiritismo novamente com a gente aqui. Nós vamos para o 18º encontro já, que legal. Aliás, a todos que estão sempre nos acompanhando, eu queria que vocês mandassem um feedback para nós, via a página Lei de Paulo, Espiritismo Kardec. Como que tá? Se tem alguma coisa a melhorar, se tem alguma coisa que vocês não estão gostando. Cara, a gente está aqui muito aberto a isso. Eu sempre falo que nós estamos aqui numa condição de facilitador. Tem gente aí no chat que sabe muito mais que eu, decor salteado. Então a gente está sujeito a erros, às vezes um monte de coisa. Então, se tiver algum problema, se tiver alguma dica, alguma ideia para melhorar, traz para a gente, tá? A gente vai, claro que assim, dentro do nosso possível, tá? A gente vai colocando essas dicas aí dentro do nosso cronograma. Feito? Fabião, alguma coisa a falar? Só mandar um abraço a todos aí que participaram. Eu vi que o Sérgio aqui da Baixada estava aí também, né? Meu amigo, o Anderson, que daqui a pouco vai começar a live dele, e todos os que estavam aí, meu irmão, que foi uma surpresa encontrá-lo. Acho que ele entrou mais por causa da Janaína do que da minha casa mesmo. E todo mundo aí, um abraço a todos. Inclusive, a Jana, surpresa, tá? A gente vai deixar você em evidência, porque a prece final tem que ser tua. Ah, tá bom, Ale, com prazer. Aí eu volto para fechar, ok? Tá, eu quero agradecer primeiro, Ale, antes da prece, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês dois, o Fábio, o Ale, pessoas que eu admiro muito, que eu estou acompanhando. Ó, Ale, o primeiro feedback que você pediu vai ser meu. Parabéns pelo seu trabalho. Eu estou sempre no chat aí, parabéns mesmo. O Fábio também, a presença dele veio enriquecer esse programa, esse estudo. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de esclarecimento, muito importante. Então, tá aqui os meus parabéns. E foi uma honra participar com vocês dois, pessoas que eu aprendo tanto. Então, muito obrigada. Obrigada ao pessoal aí do chat. Né? Semana que vem eu volto aí para o chat para estar junto com vocês. Então, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada. Então, vamos deixar a Jana aí em evidência. Para nós, a nossa atividade, pedimos a bendição, que nos abençoe, que eu seja conosco, que eu acolha as nossas preces, que aquilo que nós estamos colocando, Pai, nos Agradecemos por esse estudo
tão importante na nossa vida, tantos esclarecimentos. Agradecemos por esta doutrina sensacional, maravilhosa, esse cabedal de conhecimento, essa luz que chegou às nossas mãos através do trabalho incansável, admirável de Allan Kardec. Agradecemos também aos bons espíritos que estão conosco, que dirigem essas atividades. Agradecemos também à equipe espiritual, que com tanto carinho prepara todas essas atividades que estão sendo colocadas, e que as mensagens que estão sendo passadas através dessas ferramentas virtuais sejam sempre de consolo, esperança e edificação de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que possamos ser muito abençoados, que nossa semana seja iluminada. Gratidão a todos. Obrigada, Pai querido. Que assim seja. Jana, eu quero te agradecer mais uma vez pela sempre parceria, essa pessoa maravilhosa que você é, que está sempre no nosso coração. Tá bom? Muito obrigada. Vou tirar você um pouquinho, nos aguarda lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Por tudo, de coração mesmo. O pessoal tá colocando aí, por favor, quem puder aí, coloca de onde você é, o centro que você frequenta, que dependendo a gente pode indicar pessoas, tá? Feito? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, que durante toda essa semana maravilhosa, tudo de bom aconteça na sua vida, e que sem falta estaremos juntos na terça, 21h05, sexta, 21h05, no nosso resenha de número 40 e 41, e no nosso 18º encontro aqui no domingo, 17 horas. Quem puder compartilhar, quem puder curtir, tá? Lembrando que esse estudo eu já vou colocar ele no YouTube, então eu quero pedir a todos que é uma coisa que não tem nenhum custo para vocês, que entrem no YouTube, procure lá, a Lei de Paula, Espiritismo, Kardec, curte lá, se inscreve nesse canal, lá tem todas as lives, todos os estudos, e ao se inscrever vai aparecer um sininho, clica naquele sininho, nós estamos precisando de inscrições nesse canal, ok? Então eu peço a colaboração de todos, não vai te custar nenhum centavo isso, é só boa vontade. Lembrando que o próprio Emmanuel nos fala, né? A divulgação, né? O que a gente pode mais de melhor fazer para o Espiritismo também é divulgá-lo. Então eu quero pedir a sua colaboração e que os bons espíritos sempre estejam com vocês. Um beijo no coração de cada um.